Queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e quero também convidá-los para darmos continuidade à nossa exposição bíblica na carta de Tiago. Hoje, pela graça de Deus, vamos começar o capítulo 2, versículos de 1 a 7. O tema que iremos tratar é cuidado com a acepção de pessoas. Vamos ao texto sagrado. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Oremos. Pai de amor e graça, pedimos ao Senhor que use esse texto sagrado para abençoar nossas vidas hoje e fortalecer a nossa fé. Pedimos perdão por sermos tão falhos ainda e suplicamos a Tua graça e misericórdia sobre nós. Sê comigo que irei proferir esse estudo, esta mensagem, e seja com cada pessoa que porventura acessar esse canal, que seja abençoada pela Tua palavra e que ela chegue aonde precisa chegar. Em nome de Jesus. Amém. Querido, hoje adentramos o capítulo 2 da carta de Tiago, conforme eu já mencionei, e este capítulo traz à lume uma questão problemática que estava ocorrendo entre os judeus dispersos para os quais a carta é originalmente endereçada. Essa questão é precisamente a prática de acepção de pessoas entre nossos irmãos. Para entendermos a gravidade da situação, é sempre importante recordarmos algo do contexto que envolve a carta de Tiago para que tenhamos luz sobre os assuntos tratados na epístola. E o que nós sabemos? Nós já sabemos que os cristãos para os quais a carta foi escrita são judeus convertidos que foram dispersos pelas perseguições ocorridas em Jerusalém durante o primeiro século. Eles se achavam espalhados por várias partes do Império Romano e isso faz da carta de Tiago uma carta geral que deveria ser lida por várias comunidades de cristãos em diversas localidades. Um tipo peculiar de perseguição sofrida pelos nossos irmãos, leitores originais dessa carta, era a opressão social e financeira. Grande parte da igreja era pobre e costumava ser oprimida por homens ricos. Estes maltratavam a igreja, inclusive levando irmãos nossos aos tribunais e tratando esses irmãos mal, pois muitos deles eram escravos. A questão trazida por Tiago aqui é a seguinte: como é possível a vocês que passam por tantas opressões e humilhações dos ricos da terra e os tratem com acentuada diferença em relação aos pobres que adentram a sinagoga de vocês? Como é possível que vocês tratem bem ou mal as pessoas em função do que elas possuem ou deixam de possuir? Queridos,
embora essa carta seja uma carta de conforto para a igreja perseguida, ela não deixa de ser uma carta de alerta sobre como a igreja deve viver com vistas à glória de Deus. Isso faz de Tiago uma carta que é também pastoral e prática para a igreja do Senhor. Embora todo o capítulo mencione a acepção de pessoas, nós vamos expô-lo em partes, como fizemos com o capítulo 1. O capítulo 1 nós expomos ao longo de 4 sermões e aqui também nós vamos expor ao longo de alguns sermões. E hoje nós precisamos considerar algumas verdades e a primeira delas é que não devemos ter a fé em Cristo fazendo acepção de pessoas. O verso 1 diz com clareza: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, primeiramente, não devemos tratar as pessoas mediante a sua condição financeira. Veja você os versos 2 e 4. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Queridos, havia essa terrível prática nas sinagogas por onde nossos irmãos foram espalhados. Quando adentrava um rico, ele era tratado muito bem e conduzido aos melhores assentos por causa do seu dinheiro e dos seus bens. Mas quando adentrava uma pessoa humilde, pobre, com roupas rotas ou sujas, era-lhe dito que se assentasse em lugares inferiores. Tiago denuncia este pecado como sendo um pecado de mau juízo feito pelos irmãos, ou seja, por causa de perversos pensamentos. Talvez Tiago esteja pensando em gananciosos pensamentos, julgavam que o mais rico era digno de maior honra. E, queridos, para grande tristeza, pessoalmente, em algumas comunidades por onde eu andei, eu também testemunhei cenas assim. Quando entrava um médico, um juiz, um advogado na igreja, todos iam cumprimentá-lo e tratar-lhe com o máximo de respeito possível. Mas quando entrava uma pessoa simples, quase anônima na sociedade, ou às vezes um mendigo, ou uma pessoa de trabalhos simples, nem sempre ele recebia alguma atenção das demais pessoas. Eu louvo a Deus porque a igreja que eu estou pastoreando atualmente, na cidade de Acopiara, não possui essa característica. Tanto faz entrar uma pessoa simples e anônima para grande parte da sociedade, como entrar uma pessoa volumosa economicamente ou de prestígio perante a sociedade, e a igreja não trata essas pessoas com diferença. Eu louvo a Deus porque eu pastorei uma comunidade que tem desde o professor ao advogado, que tem desde a pessoa que trabalha numa cerâmica, como existe também a pessoa que ocupa cargos públicos, cargos comissionados e assim por diante. Pastorei uma igreja que há tanto professores, como há também estudantes, como há também anciãos, como há também aposentados, onde há o trabalhador comum e há os fortes empresários, mas todos são tratados igualmente por todos. Então, essa é uma marca que tem que ser presente na vida de uma igreja genuína. Uma igreja genuína, ela não trata as pessoas pelo que as pessoas possuem, mas ela as trata conforme o amor de Cristo, independentemente de quem são, do que fazem ou do quanto ganham. A segunda questão é que não devemos esquecer que Deus escolheu as pessoas desprezadas do mundo. O verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos,
Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Acredito que Tiago está se recordando do ministério de nosso Senhor Jesus, quando andou entre nós, sempre cercado, na maioria das vezes, por pessoas financeiramente humildes. Claro que sempre houveram ricos que também creram no Senhor, mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse algo muito semelhante ao que Tiago está nos dizendo aqui. Ele diz que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Sempre houve e sempre haverão eleitos de Deus entre os ricos, e há muitos exemplos disso. Mas a maioria desses escolhidos de Deus é pobre nessa vida, sendo rico na vida eterna. Jesus deu atenção aos pobres, por que nós os desprezaríamos, dando atenção somente aos ricos? Então é importante que, como cristãos, nós tratemos com igualdade todas as pessoas. Bons líderes, bons pastores abraçam os abastados, bem como aos humildes, os simples como aos sofisticados. Ele conversa com pequenos e grandes, adultos e crianças, anciãos, ricos e pobres, porque Cristo é tudo em todos nós. Mas, em terceiro lugar, não devemos esquecer que a opressão da igreja costuma vir das classes elevadas. Tiago vai dizer isso nos versos 6 e 7. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Queridos, através do Novo Testamento, ficamos sabendo que a igreja primitiva era formada em grande parte por pessoas pobres, especialmente na Judéia e em Jerusalém. Em Atos 11, você confirma isso nos versos 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. E em 1 Coríntios 16, de 1 a 3, lemos: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. Essas pessoas, pertencentes à classe mais baixa, queridos, da sociedade, estavam tratando com deferência e desprezando o pobre. Tiago condena essa prática desprovida de amor cristão. Ora, quem despreza os pobres, também despreza o guardião dos pobres, ou seja, o próprio Senhor Jesus. A igreja deve pregar a todos e amar a todos, mas especialmente os afligidos da sociedade merecem um cuidado especial. Uma igreja fiel a Deus, ela trata todos igualmente, mas ela se preocupa em cuidar dos que estão menos favorecidos. E aí, quando nós olhamos esse texto, nós podemos concluir que há 3 coisas que a igreja jamais deve fazer no que concerne à acepção de pessoas. Jamais devemos tratar as pessoas conforme a sua condição financeira. Jamais devemos esquecer que Deus escolheu a maior parte de sua igreja dentre os mais humildes deste mundo e que Jesus é o cuidador desses pobres. Jamais devemos esquecer que as opressões que sofremos e as mais pesadas perseguições vêm dos altos escalões e não das pessoas mais humildes. Portanto, não façamos de modo algum a acepção de pessoas. E eu aplico isso a você dizendo que se você é membro de uma igreja,
Aprenda. Você sempre pode aprender. Aprenda a ser hospitaleiro, gentil, amável, cuidadoso com qualquer um que entre às portas do templo. Ao sair pela rua, trate a todos muito bem. Seja servo daqueles que entram nas nossas comunidades, nas nossas igrejas. Aprendamos a humildade e aprendamos o caminho de entender que em cada vida Deus tem algum santo propósito. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar o texto sagrado hoje. Venha abençoar e enriquecer grandemente a Tua obra no nosso meio e que possamos experimentar sempre mais da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e, por favor, não deixem de incentivar pessoas a se inscreverem no nosso canal. Ele tem como propósito a promoção. De que, pastor? A promoção da palavra de Deus. Promover, divulgar e fazer conhecido o Senhor e a sua palavra. Obrigado por ter dado atenção a essa mensagem hoje. Que Deus te leve a refletir e ser uma bênção por onde quer que você ande. Peça que se inscrevam. Nós já estamos em 50% da nossa meta, que são 1000 pessoas inscritas. Um forte abraço. Deus te abençoe.